Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, hoje novamente conosco o professor Cícero Gali Coimbra, que já esteve falando de tantas coisas interessantes, já foi meu convidado também no programa Mais Saúde lá da Rádio América, que vale a pena vocês entrarem depois no Facebook, porque foi um programa de 1 hora, mas hoje estamos aqui novamente para dar continuidade a tantos assuntos interessantes e principalmente vamos falar sobre vitamina D. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. E, professor, por que tanta divergência, assim, nesses números adequados de vitamina D, quando fazemos o exame e quando vamos suplementar? Então, eu acredito que nós estejamos frente a uma fase de transição, né? Em que nós saímos de um conhecimento errado, de um preconceito em relação à vitamina D, e nós estamos atingindo um patamar mais elevado de conhecimento. Nós partimos de um conhecimento mínimo, em que se sabia que se você desse 200 ou 400 unidades de vitamina D, você evitaria o raquitismo em crianças. E nessa época só se conhecia os efeitos calcêmicos da vitamina D, ou seja, aqueles efeitos relacionados ao metabolismo do cálcio nos ossos. O problema é que nas últimas 2 décadas houve uma explosão de conhecimento, né? E essa explosão continua acontecendo em relação aos efeitos da vitamina D, em relação a quantos minutos de exposição solar formam quantas mil unidades de vitamina D. E aí você está atingindo um patamar mais elevado de conhecimento. Certo. E não há como se imaginar que todos os profissionais da área médica ou paramédica vão, de repente, estarem todos eles subindo em tempo real com esse conhecimento. Então, a nossa obrigação, pelo menos eu sinto assim de uma forma muito, muito forte, é que toda vez que surge uma oportunidade como essa, em que pessoas como você me convidam para falar a respeito desse assunto para o grande público, a gente fale com propriedade. Perfeito. Né? Ou seja, sabendo do que está falando. Isso é muito, muito importante. Se você vai falar sobre alguma coisa de saúde pública, você tem que saber muito bem o que você está falando. E quando se fala sobre vitamina D, se sabe hoje em dia não é vitamina, é muito mais do que um hormônio, controla 10% dos nossos genes. A deficiência de genes, né? A deficiência de vitamina D é um desastre para o nosso organismo, está associada a diversas doenças neurodegenerativas, câncer, autoimunes, a questão do desenvolvimento cognitivo do bebê, né? A gestante tem uma oportunidade que nunca mais vai se repetir na vida do seu filho, nunca mais. É a oportunidade de tomar, e eu vou deixar bem claro essa dose, porque eu tenho absoluta certeza, eu tenho poucas certezas absolutas na minha vida, mas essa é uma delas, né? A gestante pode tomar e deve tomar 10.000 unidades internacionais de vitamina D todos os dias. E não é dose de médico, é dose da natureza. Né? Porque você produz isso se você estiver vestindo camiseta, regata, bermuda, com esse percentual de área exposta ao sol, tiver pele clara, você produz essa quantidade em 15 minutos. Então, se é fisiológico, nós produzimos, então, é porque estamos com toda a habilidade do nosso corpo para lidar bem com isso, né? Sim, e produz em 10 minutos se você se expor ao sol sem protetor solar, for uma pessoa de pele jovem, como costumam ser as gestantes, e estiver dentro daquele horário que nós mencionamos, que costuma ser condenado pelos dermatologistas, que estão exclusivamente focados na questão de câncer de pele. Normalmente os neonatologistas e pediatras, eles suplementam a vitamina D durante a fase de amamentação, porque se diz que o leite materno não tem vitamina D. Ora,
O leite materno não tem vitamina D se a mãe estiver tomando menos do que 4.000 unidades de vitamina D. Aí não passa para o leite materno. Mas se ela estiver tomando 10.000 unidades de vitamina D, sim, ela vai estar transmitindo vitamina D para o bebê em fase de aleitamento, porque é uma dose fisiológica. Se não fosse uma dose fisiológica, não seria rapidamente produzida em tão pouco tempo de exposição. E insisto, é no horário em que o sol está forte, não é no horário da manhã cedo ou no final da tarde, porque a radiação solar muda completamente. A radiação solar que produz vitamina D, a radiação solar ultravioleta do tipo B, e ela está presente entre 10 da manhã e 4 da tarde. Varia um pouco de acordo com a estação do ano, com a latitude, mas em geral é neste horário. Fora desse horário você tem a radiação solar do tipo ultravioleta do tipo A, que produz muito câncer de pele e não produz vitamina D. E além disso, é muito importante que se saiba que a vitamina D produzida neste horário, ela tem efeito anticâncer. Olha. De tal forma que se você tiver, considerar, por exemplo, o mais perigoso de todos os cânceres de pele, que é o melanoma, veja só que interessante, ele ocorre nas áreas de corpo cobertas, preferencialmente, e ele é muito menos, ocorre com muito menos frequência em pessoas que têm uma profissão com ampla exposição solar. Por exemplo, agricultores e pescadores. Olha. Eles têm muito pouco melanoma. Mas, claro, mesmo nesse horário, a exposição solar excessiva, além de meia hora, 45 minutos, em uma pessoa de pele clara, pode produzir queimadura solar, pode produzir câncer de pele, outros tipos de câncer de pele que não o melanoma, cânceres menos agressivos, como o espinocelular, o basocelular, que são facilmente retiráveis e raramente provocam problemas maiores. Mas o que nós estamos preconizando não é uma exposição solar excessiva, abundante. É uma exposição solar fisiológica, que não produz câncer de pele e produz grande quantidade de vitamina D, que tem efeito anticâncer, que tem efeito controlador do sistema imunológico, que afeta a rejeição do embrião no primeiro trimestre da gestação, provocando abortos no primeiro trimestre. Né? Nós precisamos disso, a natureza nos impõe isso. Né? As pessoas que se deslocaram do Equador em direção ao hemisfério norte, adquiriram a pele mais clara para poder aproveitar a vitamina D, a radiação solar mais rarefeita que ocorria em áreas próximas, mais distantes do Equador. Foi um fenômeno de adaptação. E muito se fala justamente com essas pessoas que daquela depressão sazonal por conta justamente da falta de sol, e seria a síntese da vitamina D? Sim, de novo, sempre que você me faz perguntas, eu tento remeter a questão à causa do problema. Exato. Né? Quando você fala sobre depressão, né, nós temos talvez 3 fatores importantes que determinam depressão e frequentemente eles estão interrelacionados, agindo entre si de uma forma sinérgica, um contribuindo para o outro. Então, nós temos, por exemplo, a falta de vitamina D, sim, que provoca a depressão, porque ela estimula o sistema produtor de serotonina. Nós temos a questão que nós já discutimos na entrevista anterior, que é a questão dos folatos. Exato. A falta, o mau funcionamento do ciclo metabólico dos folatos também prejudica a produção de serotonina. E nós temos um terceiro fator, que é o magnésio. E aí vale a pena a gente lembrar que todo o ciclo do ácido fólico que nós estamos mencionando agora, né, ele tem como um objetivo único formar uma substância que é conhecida pela sigla SAMe, né, SAMe. Essa substância, ela doa grupamentos químicos para reações que mantêm os nossos genes que têm um defeito,
que são genes defeituosos, que se expressarem, eles vão provocar doenças, eles mantêm, essa substância mantém, dá um grupamento químico ao nosso DNA, ao nosso cromossoma, que mantém esses genes desligados, né? Silenciosos, silenciados, é como se fosse uma mãozinha e tem lá um interruptor que vai ligar, e aí tem uma mãozinha que segura e não deixa ligar. É exatamente isso. Imagine que você tem uma pessoa, né, que tem um problema metabólico relacionado ao ciclo do ácido fólico, dos folatos. Dos folatos. Nada de ácido fólico. Isso. Metilfolato. Metilfolato. Então, essa pessoa, ela herdou do pai ou da mãe uma dificuldade de fazer esse ciclo metabólico funcionar. Muito bem. Se essa pessoa passar por um período de estresse emocional, né, que seja suficientemente elevado, né, e se prolongue por tempo suficiente, o que vai acontecer? O cortisol e a adrenalina que estão sendo produzidas nessa situação, nesse período de sofrimento, né, o cortisol vai retirar a mãozinha que você mencionou. Né? Ela, como se diz, do seu ponto de vista biológico, técnico, ela vai desmetilar o seu DNA. Ela vai desreprimir genes defeituosos que passam a se exprimir e ao se exprimir provocam doenças. Então, por exemplo, você pode ser portadora de um gene que provoca câncer. Pode ser câncer de mama, pode ser câncer de ovário. Muito bem, esse gene defeituoso que provoca esse câncer está silenciado, graças a essa mãozinha que você mencionou. No momento que essa pessoa entra num nível muito elevado de estresse e prolongado, o cortisol que acompanha a reação de estresse retira a mãozinha, os genes se expressam e a pessoa desenvolve o câncer depois de um período de estresse prolongado. Para você produzir adrenalina, você vai gastar aquelas mãozinhas. Então, o que vai acontecer? Você está retirando as mãozinhas que seguram os genes defeituosos e impedindo que eles se expressem, ao mesmo tempo em que você vai estar retirando essas mãozinhas e não vai ter como repô-las, porque você é portadora daquele gene defeituoso que impede a produção adequada das mãozinhas. E como a gente chega na espiritualidade, você quer falar isso depois do intervalo? Vamos falar depois do intervalo, assim a gente deixa você muito curiosa. E uma das coisas interessantes, naquele meu último livro que falava justamente sobre nutrição, saúde e fertilidade, eu abordo demais a epigenética, porque é onde eu vejo que nós podemos fazer a diferença através da alimentação, se desde o início a gente tem uma alimentação adequada, comendo comida de verdade e não tanta coisa industrializada que o senhor estava vendo aqui quando chegou um dos meus programas com um colega nutricionista dizendo que hoje, até para deixar o recheio branco, você precisa de um corante branco. Então, gente, realmente é algo assim que me deixa assim abismada o tanto que a indústria acaba usando de coisa ruim para a nossa saúde. Mas nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já, né, nesse suspense sobre a espiritualidade que o professor Coimbra vai nos falar. Retornando ao programa Mais Saúde, queremos muito saber aonde entra a espiritualidade, professor. Então, qualquer que seja a corrente espiritual a qual você se filia, né, qual é o objetivo final? O objetivo final é que você enfrente os problemas que você se defronta na sua vida, né, mantendo a percepção de que, na realidade, são oportunidades, né, que a vida oferece a você de conseguir ultrapassar, vencer esses problemas mantendo serenidade. Exato. Né?
E muitas pessoas conseguem fazer isso muito bem graças à espiritualidade que desenvolveram. Eu costumo dizer aos meus pacientes, por exemplo, que dizem assim, mas eu passei por muito estresse. Eles dizem para mim, eu passei por muito estresse esse ano. Eu tive problema A, problema B, a minha mãe desenvolveu tal problema, o meu pai aquele outro, meu irmão e a minha irmã brigaram, teve muito estresse. E aí a gente tenta diferenciar o que é problema do que é estresse, porque você enfrenta problemas todos os dias e vai enfrentar ao longo de toda a sua vida. Mas o problema é exatamente o que é um problema e é uma oportunidade. E o que é o estresse? É a reação que você tem a esse problema. Então, se você tem uma reação baixa, emocional não excessiva, você não se desestrutura emocionalmente por causa dos problemas que você está enfrentando, você aprendeu a enfrentar os seus problemas de uma forma mais tranquila, serena, sabendo que não há mal que sempre dure. Exato. Como eu ouvi recentemente, o sofrimento sempre tem uma data marcada para acabar, né? Então você sabe que aquilo que você está enfrentando é uma oportunidade de você demonstrar que você já atingiu um patamar maior de espiritualidade, serenidade, que lhe permite enfrentar esse problema sem se desestruturar emocionalmente, sem fazer com que o seu estresse emocional eleve o seu cortisol, retire as mãozinhas do seu DNA, dos seus cromossomas, desencadeando, permitindo a expressão de genes defeituosos. E olhe como a natureza é sábia, ela nos deu essa oportunidade. Mesmo você tendo dificuldade de produzir as mãozinhas, se você souber enfrentar os seus problemas mantendo tranquilidade, serenidade, o que vai acontecer? Você não vai tirar as mãozinhas do seu DNA e não vai ficar doente com isso. Exatamente. E aí nós temos agora o nosso momento de espiritualidade com um sacerdote, porque agora foi um momento de espiritualidade com um médico, que vai nos falar sobre essa questão. Padre Eliano, agora é com o senhor. Minha saudação, doutora Gisela Savioli, e também a você que nos acompanha pelo programa Mais Saúde. O quanto é importante que nós desenvolvamos essa dimensão da saúde da nossa alma. Às vezes as coisas que são mais íntimas, que estão mais próprias do nosso coração, nós acabamos correndo o risco de deixar um pouquinho de lado, de dar uma atenção tão grande. E às vezes quando as coisas adquirem uma proporção enorme de dificuldade, até mesmo de doença e de outras situações, aí nós começamos a querer remediar as coisas. Por isso é importante que você também reflita um pouco sobre o ritmo da sua vida. O ritmo da sua vida é um ritmo saudável? E sabe como que você pode responder a você mesmo essa pergunta? É você se perguntar se você realmente respeita as suas necessidades e os seus limites. Quais são as suas necessidades? Quais são os seus limites? Porque você sabia que você tem limites, né? Que você não pode tudo. Que as consequências são desastrosas quando falta no seu coração esse respeito dos limites. Por isso, para que você entenda, como a palavra de Deus nos ensina, que o descanso é um dom precioso, veja como Jesus agiu aqui com os discípulos no momento em que eles estavam bastante atribulados pela missão, com muitas pessoas em volta, não tinham nem tempo para comer, Jesus chama os discípulos ao descanso. E você vai refletir sobre isso no capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, versículos 31 e 32, quando Jesus vai dizer assim: Ele disse-lhes, vinde à parte para algum lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. Partiram na barca para um lugar solitário à parte. Essa dimensão do ritmo de vida é tão fundamental que até Jesus demonstrou aos discípulos que também descansando eles estão em missão. Que também descansando eles estão vivendo a vontade de Deus porque estão respeitando as suas necessidades, os seus limites,
para que possam se doar com qualidade. Essa é uma característica interessante do homem novo, da pessoa nova, que Jesus Cristo é o modelo. Nós devemos nos espelhar nele. Jesus tinha amigos, Jesus tinha tempo para ir à casa de Marta, Lázaro e Maria. Jesus convivia com as pessoas, Jesus se dava, se consumia, é verdade. Mas Jesus sabia se consumir com sabedoria e mostrando aos discípulos que eles querem se doar com qualidade, eles devem também saber descansar. Então se pergunte se você tem descansado, dado qualidade à sua vida, à sua caminhada. O descanso é um dom precioso, não é preguiça, é descansar, saber descansar, dar ao corpo, à mente, ao coração aquilo que realmente é necessário. Que Deus abençoe você. Padre, obrigada, brilhante como sempre. E eu não resisto, como nutricionista, a fazer uma pergunta, professor. Eu costumo dizer que nutriente dá inteligência às nossas emoções. Eu tenho certeza que uma pessoa que passa por muito estresse, ela elimina de forma assim absurda alguns nutrientes e com certeza aquele nosso maestro magnésio. Estou certa? Perfeito. O que o magnésio poderia nos ajudar, principalmente num contexto de pessoas que estão assim enfrentando toda essa situação? Falamos sobre bioquímica, sobre bioquímica espiritual, se você preferir. O Henrique queria falar isso. Uhum. Não, na realidade o magnésio ele é utilizado em todas as nossas rotas metabólicas. Certo. Não existe uma única rota metabólica em todas as nossas células que vai dispensar o magnésio em todos os momentos. Não, em algum momento essa rota metabólica vai necessitar da produção de magnésio. A própria mãozinha que a gente estava mencionando, que é o SAMe, né? O nome técnico é S-adenosilmetionina. A enzima que produz essa substância necessita de magnésio para funcionar. Por outro lado, a enzima que dá origem à serotonina, que é o hormônio da tranquilidade, o neurotransmissor da tranquilidade, ela precisa de magnésio para funcionar. Todas as rotas metabólicas necessitam de magnésio e essas duas, por exemplo, não são exceção. Exato. Então, assim, você ter uma dieta adequada em termos de, por exemplo, ingerir alimentos, folhas verdes em grande quantidade em todas as alimentações, se possível. E né? Cruas, né, professor? Cruas por causa do metilfolato, mas também, de qualquer forma, por causa do magnésio. Ela é uma grande fonte de magnésio. Então, isso vai nos proporcionar o quê? A maior capacidade de, ao enfrentarmos os nossos problemas, não nos desestruturarmos sob o ponto de vista emocional, mantendo a tranquilidade, a serenidade e a percepção de que os problemas são apenas oportunidades de se demonstrar um grau maior de amadurecimento pessoal. E como no programa Mais Saúde da rádio, o professor deu uma receitinha para a gente sobre uma forma que a gente tem de também consumir uma suplementação de fácil acesso, né, e num nível muito bom de magnésio, se a pessoa tomar um 50 ml, que equivale a uma xicrinha de café, 1 hora antes das refeições, está ingerindo 200 miligramas por xicrinha de 50 ml de magnésio, né? É importante que se saiba quando você, por exemplo, compra cloreto de magnésio, que é a forma mais barata e mais acessível no nosso meio aqui no Brasil. Você pode comprar sob a forma de cápsulas ou você pode comprar sob a forma de sachês. Sachês são 33 gramas, como você mencionou, e tem que ter essa inscrição PA, que significa para análise, indica grau de pureza. Você dilui isso, como você disse, em 1 litro d'água, e se você tomar 50 ml, né, você pode pegar uma seringa de 10 ml e colocar 5 vezes o conteúdo dessa seringa num copo e fazer uma marca permanente nesse copo para você sempre saber qual a quantidade que você tem que tomar. Um sachê custa, em geral, de R$ 7 a R$ 9, né?
E vai durar quanto? Vai durar 5 dias, um pouco mais do que 5 dias. Gente, é o máximo, né? Se você tomar isso 4 vezes por dia, 1 hora antes do café da manhã, 1 hora antes do almoço, 1 hora antes da janta e a última dose à noite antes de deitar. Diz que é bom antes de deitar? Sim, porque na realidade você está produzindo, mantendo, né, a produção dessas substâncias que são extremamente importantes, né? É importante que se diga que a gente está mencionando que o magnésio é importante para a produção de serotonina, né? E é importante que a gente mencione também que a melatonina, que é produzida para que nós consigamos dormir, né? Ela também é produzida a partir da serotonina, a transformação da serotonina. E aí eu não posso deixar de, já que a gente tocou nesse assunto, de mencionar que houve uma explosão de conhecimento em relação à importância do metabolismo, da melatonina para a nossa saúde. Exato. Se soube que a melatonina está na natureza há bilhões de anos, né, que é o maior antioxidante que existe. Olha. Ela tem inúmeros, ela é capaz de consertar danos que dietas inadequadas fazem com o nosso DNA, o nosso estresse provoca no nosso DNA, e ela depende também da produção de serotonina. Exato. Então, você vê como todas essas coisas estão interligadas. E como é importante horas de sono? Não, o sono é o primeiro nutriente. Eu coloco assim, se não dormir, não acontece nada, né? Ai, professor, tão bom, a gente precisa repetir programas, porque realmente os programas com o professor Coimbra, realmente, além de instrutivos, são muito gostosos de estar fazendo. Professor, mais uma vez, obrigada pela sua generosa disponibilidade e eu espero vocês no próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.